Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, amigo ouvinte, a partir de agora, começando o Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News, comigo, Eduardo Calegari, 11 horas e 7 minutos. Obrigado pelo carinho da audiência, você do outro lado que nos ouve pelo aplicativo. Você que também acompanha o nosso programa ao vivo pelo nosso site www.cearanews.com.br. cearanews.com.br é o site onde você fica bem informado com notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. Hoje estamos ao vivo também nas plataformas digitais. Estamos no aplicativo da Rádio Ceará News. Você acompanha também as plataformas de rádios, né? Pesquisa aí, Rádio Ceará News está lá. Estamos ao vivo também no Facebook, onde você está nos vendo e também nos ouvindo. E, claro, dentro dos aplicativos próprios da Rádio Ceará News, que estão disponíveis nas lojas do iPhone, do Android, enfim, iOS e Android. Olha, gente, o nosso programa ao vivo a partir de agora, com notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. Quero dar um toque para você que está nesse momento acompanhando o programa. Seja muito bem-vindo. Aproveite para compartilhar as informações que nós destacamos aqui, tá certo? O nosso programa tem a produção jornalística da minha amiga Camila Lima. Nós estamos ainda com a produção jornalística auxiliada pelos estagiários, a Jéssica Tayane e o Madson Queiroz, e as redes sociais ficam por conta da minha amiga Tainara Pinheiro. No programa de hoje você vai ver Ceará Notícias. Olha, gente, acompanhe. Bolsonaro anuncia mais 2 ministros nesta terça-feira. Mais 2 ministros do governo Bolsonaro que ele está divulgando. Já está colocando aí mais 2 nomes à frente do seu governo. Grupo de transição de Bolsonaro se reúne com mais representantes do Ministério da Educação. Cresce orçamento disponibilizado à vice-prefeitura de Fortaleza. Justiça suspende taxa de renovação dos alvarás de empresas em Fortaleza. Plenário aprova novas regras para quem desistir do imóvel comprado na planta. Projeto que atingiria a lei da ficha limpa é arquivado. E ainda, obras de transposição do Rio São Francisco serão concluídas até o fim deste ano. Você ainda confere no programa de hoje. Brasil lidera o ranking de assassinatos de transexuais. Corpo de recém-nascido é achado por garis dentro de uma caixa em Maranguape. Agora tá virando moda? Na semana passada nós divulgamos aí uma criança que foi encontrada, graças a Deus, com vida na porta de uma igreja. O padre foi lá e prontamente resgatou a criança, encaminhou às autoridades, mas queria até adotar essa criança. E agora, infelizmente, um corpo de um recém-nascido é encontrado dentro de uma caixa por garis em Maranguape. Olha, a Prefeitura esclarece dúvidas sobre o aluguel social. Feira do Conhecimento Norte e Nordeste inicia hoje no Centro de Eventos em Fortaleza. Fenômeno oceânico gera ondas com mais de 2 metros em Fortaleza. E ainda no programa você confere: Semana do Doador de Sangue prossegue até sexta-feira em todo o Ceará. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora aqui. Ceará Notícias. Olha, nós trazemos informações para você aqui todos os dias na programação da Rádio Ceará News, detalhes do que acontece no mundo da política, notícias factuais, o que acontece no dia a dia aqui no nosso programa. Quero trazer a primeira informação do programa de hoje para você que está acompanhando. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou nessa terça-feira, dia 20, o médico Luiz Henrique Mandetta como ministro da Saúde e também Wagner Campos Rosário para o cargo de ministro da Controladoria Geral da União, a CGU. Mandetta tem 53 anos e é deputado federal pelos Democratas de Mato Grosso do Sul e não se candidatou à reeleição. Wagner Rosário continuará como ministro da CGU, cargo que assumiu em maio de 2017. Bolsonaro pretende reduzir de 29 para até 15 o número de ministérios. Ele deve extinguir pastas e fundir outras. Alguns dos nomes já escolhidos foram Onyx Lorenzoni para a Casa Civil, General Augusto Heleno para a Defesa, Paulo Guedes para a Economia, Tereza Cristina para a Agricultura, Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Segundo informações da Agência Brasil, a escolha de Mandetta como ministro da Saúde foi elogiada pelo Conselho Federal de Medicina, CFM. Para o Conselho, Mandetta é um médico preparado, experiente e com condições de coordenar em nível nacional as ações da pasta.
Confira mais informações na reportagem de Gabriela Noronha, direto da Rede Nacional de Rádio, que traz mais detalhes pra gente aqui no Ceará Notícias. O deputado federal Luiz Henrique Mandetta vai assumir o Ministério da Saúde a partir de janeiro de 2019. O anúncio foi feito pelo presidente eleito Jair Bolsonaro em rede social. Ortopedista, pediátrico, Mandetta está no segundo mandato como deputado federal e não se candidatou à reeleição. Segundo Mandetta, a sua gestão não terá apenas uma prioridade. A gente tem uma agenda muito grande desde a concepção, o pré-natal, que é importantíssima, a primeira infância, a questão dos prematuros, política de adolescentes, a gravidez na adolescência, o DST-AIDS, a maturidade tanto do homem quanto da mulher, a questão do estresse, do trabalho, a questão da doença mental, que é o principal agravo que leva as pessoas no sistema de saúde, a depressão, o pânico, a terceira idade com todas as degenerativas, a cardiovascular. Em saúde não tem como você dizer que A é prioridade em relação a B. Jair Bolsonaro, que visitou nesta terça-feira o Tribunal de Contas da União e a Procuradoria-Geral da República, disse que a indicação do novo ministro levou em consideração a opinião de entidades da área de saúde. A escolha teve o apoio de toda a frente parlamentar da saúde, apoio das Santas Casas, de hospitais filantrópicos, da enfermagem, a Associação de Médicos do Brasil, ou seja, quase a unanimidade, em grande parte, todos os profissionais de saúde pediram pelo seu nome. A exemplo do que aconteceu com a senhora Tereza Cristina na frente da agropecuária. Não são indicações para atender interesses políticos partidários, e sim interesses dessas áreas de saúde, no caso, e agricultura. Já o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, oficializado nesta terça-feira como coordenador de Justiça no governo de transição, anunciou os primeiros nomes da equipe que vai trabalhar com ele a partir de janeiro. A delegada da Polícia Federal, Érica Marena, será a chefe do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. No Paraná, ela chefiou a Delegacia de Combate a Crimes Financeiros. E o delegado Maurício Valeixo será o novo diretor-geral da Polícia Federal. Segundo Maurício Valeixo, que é o atual superintendente da PF no Paraná, vai fortalecer o trabalho da instituição. Ele tem a missão de, vamos dizer assim, fortalecer a Polícia Federal e que a Polícia Federal possa direcionar suas investigações, principalmente com foco em corrupção e crime organizado. Isso é um grande desafio, são dois problemas sérios que nós temos hoje em dia, mas ele é uma pessoa plenamente capacitada para realizar essa tarefa. Jair Bolsonaro também anunciou que Wagner de Campos Rosário continuará como ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, a CGU. Rosário comanda a pasta desde junho de 2017. Criada em 2003, atualmente a CGU tem status de ministério e responde por ações de controle interno do governo para prevenir e combater a corrupção. Reportagem Gabriela Noronha. Obrigado, Gabriela Noronha, trazendo informações pra gente direto da Rede Nacional de Rádio. Informações da Gabriela Noronha, da Rede Nacional de Rádio, que você acompanhou aqui, falando sobre os ministros, a escolha de mais 2 nomes para compor aí os ministérios do então presidente eleito Jair Bolsonaro. Anunciou ontem, terça-feira. São 2 nomes de peso, o médico Luiz Henrique Mandetta, que vai assumir a pasta como ministro da Saúde, e também o Wagner Campos Rosário para o cargo de ministro da Controladoria Geral da União. Olha, você está acompanhando o Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News. Muito obrigado, carinho da audiência. Você que está acompanhando comigo, Eduardo Calegari. Nós seguimos juntos todos os dias, a partir das 11 horas da manhã, de 11 ao meio-dia, com informações, a produção jornalística da minha amiga Camila Apolônio Lima. Daqui a pouquinho tem informações do trânsito também. Hoje, quarta-feira, dia 21, tá chegando já o finalzinho do ano, 21 de novembro. Próxima semana, dia 28, aí já vem dezembro. Gente, como esse ano passou rápido. Já parou pra pensar o que você fez no ano de hoje? Você ganhou muito dinheiro? Você trabalhou muito? Já pensou que poderia ter feito de melhor? Olha, projetos para 2019 tem que ser concluídos, 2018 concluídos os 19, já anotados aí, tem que ter umas metas. Até tava lembrando aqui de uma dica de um amigo meu, chamado Tony de Sá, ele grande radialista, aqui em Fortaleza, inclusive, todo mundo conhece o Tony de Sá, da época do Agito Jovem, enfim. Ele disse que anotava num papel as metas para o ano seguinte. E
cada conquista que ele ia tendo, vou trocar de carro, ia marcando lá. E assim foi feito. Hoje tá rico, né? Eu acho que eu vou começar a anotar também os meus desejos pro ano que vem, né? Pra ver se dá certo. Pelo menos a gente vai todo dia tentando. Pois tá aí, gente. Pasta, mais 2 pastas escolhidas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. A gente vai continuando com o programa, ainda falando do governo federal, trazendo informações ainda sobre a presidência da República. Agora falando sobre o grupo técnico de transição do futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, que teve a primeira reunião com os representantes do Ministério da Educação. O ministro Rocieli Soares apresentou as principais ações realizadas na pasta e informou que o MEC vai colocar à disposição tudo o que for necessário para o futuro governo. Vamos ouvir mais detalhes da reportagem de Rosamélia de Abreu, da Rede Nacional de Rádio em Brasília. Rosamélia de Abreu trazendo mais informações dentro do nosso programa agora, para você que está acompanhando aqui o Ceará Notícias. Grupo técnico de transição do futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro teve a primeira reunião com os representantes do Ministério da Educação. O ministro da Educação, Rocieli Soares, apresentou as principais ações realizadas na pasta, falando mais detalhadamente sobre o processo e o estágio em que se encontram a Base Nacional Comum Curricular e a reforma do ensino médio. O ministro da Educação, Rocieli Soares, informou também que o MEC e suas autarquias e áreas vão colocar à disposição tudo o que for necessário para o futuro governo. O coordenador do Grupo Técnico de Transição na Educação do futuro governo, Paulo Roberto, afirmou que tudo começa com um planejamento e este é o momento de planejar. Segundo ele, primeiro a equipe de transição precisa fazer um diagnóstico para saber onde será preciso interferir, preservar ou reformular para atuar na construção do futuro que o Brasil deseja. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Rosamélia de Abreu, participando com a gente da Rede Nacional de Rádio em Brasília. Quero mandar um abraço aqui para a nossa audiência, você que está acompanhando o nosso programa pelo Facebook. Muito obrigado ao carinho da audiência do pessoal. Olha, o José Carlos Barradas, olá! Muito obrigado pela audiência. O amigo Zeca Lemos, também radialista aqui da Rádio Ceará News, está sempre apresentando o programa do esporte, né, juntamente com a sua equipe. Muito obrigado. Na audiência também temos aqui a Tainara Pinheiro, a Jéssica Tayane e a Ana Luzia Brito, grande companheira de trabalho, também está acompanhando, assistindo ao vivo o nosso programa aqui nas redes sociais. Você pode, inclusive, compartilhar, gente. Aproveite para compartilhar aí a nossa rede social, compartilhar o Facebook, o Instagram da Rádio Ceará News, esse que está na tela aí, ó, @Rádio Ceará News. Aí você fica bem informado com notícias do Ceará, do Brasil e do mundo a todo momento comigo, Eduardo Calegari. Olha, a proposta da Lei Orgânica Anual para o município em 2019 está em tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza e deve destinar R$ 7.600.000 ao gabinete do vice-prefeito Moroni Torgan. A proposta, que estima receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro, apresenta um crescimento de mais de 60% em relação ao orçamento anual destinado à vice-prefeitura, que é de R$ 4.700.000. Moroni chegou ao governo em janeiro de 2017. Desde então, as verbas destinadas ao vice-prefeito cresceram regularmente. O orçamento de 2017 foi de apenas R$ 1.100.000. A assessoria da Prefeitura informou ao Jornal Diário do Nordeste que o crescimento ocorre em razão do Conselho Municipal de Segurança Cidadã, cujo comando foi delegado ao vice-prefeito. De acordo com a proposta de LOA, somente R$ 90.000 serão destinados à manutenção do órgão em 2019. A Prefeitura também atribui o reajuste ao Programa de Proteção Comunitária, cujo o destaque são as torres de vigilância instaladas nos bairros com o maior índice de homicídios na capital. Segundo o prefeito Roberto Cláudio, do PDT, o crescimento dessa verba para o gabinete do vice-prefeito, né, também se refere às atribuições de Moroni Torgan. Há uma política pública nova que está sob coordenação na vice-prefeitura, disse o prefeito ao Jornal Diário do Nordeste. Ceará Notícias. Olha, o que se sabe é que dinheiro a prefeitura tem. A prefeitura de Fortaleza vem investindo pesado em câmeras de segurança na cidade inteira, mas não apenas nas câmeras de vigilância de bairros com o índice de violência alto,
bairros considerados de alta periculosidade, com meliantes perigosos. Não é só isso, não. Eu tiro um exemplo ali pertinho da minha casa, no Passaré. Num pequeno cruzamento, né, de 2 ruas, aliás, de 3 ruas, na verdade, é o acesso à Avenida Silas Munguba, e entrando ali pela rua, eu acho que é Silva Rochelle, o nome dessa rua, eu contei 20 câmeras. Eu contei. Fiquei até de pegar esse vídeo e trazer aqui, mas eu vou filmar depois e vou colocar. Um poste tinha 4 carreirinhas de câmera e depois em cima mais 4, dava 8. Rapaz, tinha muito poste lá. Vários postes. Então, assim, o investimento na fiscalização de trânsito, nas multas que estão sendo realizadas por meio do sistema de monitoramento, aquelas câmeras que filmam até dentro do carro, gera muito dinheiro. Dinheiro a prefeitura tem. Então tem que saber onde é que está sendo investido essa grana inteira que está sendo arrecadada, e não é pouca, viu? Ceará Notícias. Não é pouca, não. Vamos lá, seguindo com o Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News. Olha, gente, a cobrança da taxa de renovação dos alvarás de Fortaleza foi suspensa pela desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A decisão foi dada na última segunda-feira e divulgada pelo TJCE. Essa decisão é pela suspensão da taxa de microempresas e empresas de pequeno porte da capital. A Prefeitura de Fortaleza também não pode negativar os dados das empresas devedoras, interditar estabelecimentos ou impor obstáculo ao funcionamento delas. A desembargadora estabeleceu multa diária de R$2.000 em caso de descumprimento. A taxa do alvará de funcionamento gerou polêmica pelos valores e a própria fiscalização em bairros de Fortaleza, porque a Associação de Bares e Restaurantes da capital havia se pronunciado contra o aumento das taxas e afirmou que a ação deixaria produtos e serviços mais caros, o que causaria o desemprego. A Federação das Indústrias do Ceará, FIEC, também pediu a suspensão da taxa. Os alvarás foram tema de discussão na Câmara Municipal de Fortaleza e, em julho desse ano, o prefeito Roberto Cláudio assinou um decreto para o parcelamento dos alvarás. A Prefeitura de Fortaleza informou que a Procuradoria-Geral do município não foi notificada sobre a decisão e que, após a notificação, deve ser divulgada a nota. A reportagem é de Jéssica Cisnando, do jornal O Povo. Tá aí, gente. Essa polêmica dos alvarás foi bastante discutida. O prefeito de Fortaleza, do nada, né, acordou de repente dizendo que ia derrubar todos os alvarás da cidade e que ia fazer com que todo mundo pagasse novamente novas taxas. Houve um movimento do pessoal dos bares, dos restaurantes, porque é uma cidade turística, foi direto na jugular do pessoal que empresaria esses bares, pequenos proprietários, grandes empresários de restaurantes. Eu acompanhei um movimento desse sindicato, né, dos bares e restaurantes, que tinha sempre um aviso dentro, principalmente dos self-services da capital. Eu como na rua, né, vivo o dia todinho correndo para cima e para baixo aí, a gente sempre tem que almoçar realmente em diversos lugares. E tava lá, reajuste de mais de 2.000%, a culpa é da prefeitura e tal, e tal, e tal. A sua comida vai ficar mais cara. É claro que isso vai refletir no faturamento dos ambientes, no faturamento dos restaurantes, e aí, meu amigo, o povo começa a diminuir. Sem público, a mão de obra também deixa de ser necessária. E o desemprego seria fomentado, é claro, por uma atitude como essa da Prefeitura de Fortaleza. Ainda bem que foi revisto com muito bons olhos, né, pela desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que deu aí uma sanção, uma canetada mesmo, dizendo que não é assim não, que o negócio funciona. Sob multa de R$2.000 se for descumprida a ordem da desembargadora. Olha, o plenário do Senado aprovou as novas regras para quem desistiu da compra de um imóvel na planta. Agora, pelo menos, o distrato, há um tempo atrás, né, era de 20%, de 10% a 20%. Falei, mas de repente eu desisti. Por algum motivo você desistiu de fazer a compra daquele imóvel que você tinha adquirido ele, né? O sonho do apartamento ou da casa própria na planta. Pois é, as construtoras estão livres de multa nos casos de até 6 meses de atraso para a entrega do empreendimento. Para entregar em janeiro de 2019, entregou em junho, até 6 meses, as construtoras não vão pagar multa, entendeu? Somente após esse prazo é que o comprador que desistir
poderá receber o dinheiro de volta. Por outro lado, as empreiteiras poderão ficar com metade dos valores pagos pelo comprador que estiver inadimplente ou que desistiu do imóvel. Nós vamos acompanhar agora mais detalhes com a repórter Érica Christian, da Rádio Senado, que vai trazer mais detalhes para a gente no que diz respeito a isso. As taxas ficaram mais caras, né, para você que está, de repente, querendo desistir da compra de um imóvel que você fez na planta. Vamos acompanhar informações. O plenário do Senado aprovou o projeto que define regras para quem desistir de imóvel comprado na planta. Pela proposta, as construtoras estarão livres do pagamento de multa nos casos de até 6 meses de atraso para a entrega do empreendimento. Somente após esse prazo é que o comprador que desistir do negócio receberá todo o dinheiro de volta, acrescido de multa em até 60 dias. Por outro lado, as empreiteiras poderão ficar com metade dos valores pagos pelo comprador inadimplente ou por quem desistiu do imóvel. Hoje, os juízes permitem a retenção de até 25% das parcelas quitadas. Em julho, a Comissão de Assuntos Econômicos rejeitou o relatório do distrato apresentado pelo senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. Na ocasião, os parlamentares contrários alegaram que o projeto só beneficiava as construtoras. Com a aprovação da proposta original da Câmara dos Deputados, o plenário ainda terá que analisar emendas que alteram o texto. O relator, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, afirmou que o projeto ficará equilibrado com as mudanças a serem aprovadas pelo plenário ao citar o pagamento de multas por parte das empreiteiras. Essa penalidade, por exemplo, ela normalmente está vinculada àquilo que o adquirente pode ter de prejuízo pelo fato de estar pagando um aluguel durante esse período ou de deixar de locar o imóvel se for um investidor. Pelo projeto, além da multa, o comprador que desistir do imóvel ainda perderá o dinheiro pago ao corretor e aos cartórios. Da Rádio Senado, Érica Christian. Érica Christian, da Rádio Senado, trazendo informações pra gente aqui do nosso programa. Vou dar uma pausa, tomar uma água, volto daqui a 2 minutos e 20 segundos com o segundo bloco do nosso programa. Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá. O rádio é assim, faz parte da nossa vida. Pô, bicho, eu amo rádio, cara. Rádio Ceará News. Todas as quartas, a partir das 2 da tarde, você fica por dentro sobre o mundo da tecnologia, marketing digital, redes sociais, estratégia, empreendedorismo online, mundo digital e design. Ceará Digital, toda quarta às 2 da tarde. Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. De segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. Ceará News. Você por dentro da notícia. E quando chega a sexta-feira, você reúne a sua turma e... Sextou. Sextou! No Sextou você sabe tudo o que rola em Fortaleza. Sextou! Entrevistas, arte, música, cultura. A agenda cultural da cidade você encontra aqui. Sextou! Toda sexta a partir das 4 da tarde. Aqui na Rádio Ceará News. Sextou! Rádio Ceará News. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do nosso programa. Comigo, Eduardo Calegari, trazendo informações do Ceará, do Brasil e do mundo para você que se liga aqui na Rádio Ceará News. Vamos de notícia, trazendo para você informações, mas antes quero mandar um beijo especial aqui para Viviane Cordeiro, que está acompanhando o programa. Muito obrigado, Viviane. Obrigado pela audiência. Ana Luzia Brito, mandei um beijo para ela agora no primeiro bloco. Ana Lu. Obrigado, gata, pela audiência, tá aqui com a gente. A Luzia Batista também acompanhando. A Educidade, é isso? É homem? Educidade, obrigado, um abraço. Valeu, obrigado pela audiência. Todo mundo acompanhando, ligado também no Facebook, nas redes sociais aqui da Rádio Ceará News. Olha, gente, trânsito complicado. O helicóptero, hoje foi de helicóptero? Hoje não? Foi de helicóptero? Eu não peguei, porque geralmente ela decola aqui da rádio e manda as informações, mas hoje eu não tive a oportunidade. Você viu que eu cheguei um pouco em cima da hora, né? Eu não tive a oportunidade de pegar a saída da minha amiga
Camila Apolônio Lima. Mas olha, trânsito na Santos Dumont agora nesse momento, desde o comecinho ali na Nunes Valente até a Barbosa de Freitas, a Guanambi com o Domingos Olímpio, Senador Pompeu nas proximidades do IJF. As informações do trânsito direto do nosso helicóptero aí com a Camila Apolônio Lima. Ali na rua Senador Pompeu, nas proximidades do IJF, também um trânsito tá parado. Olha, eu passei agora há pouco ali pela Avenida Imperador. O negócio tá tenso ali perto do hospital, viu? Rua Padre Guerra, você pode sair dela aí pegando a Jovita Feitosa, porque o negócio tá feio por lá. Zé de Menezes no cruzamento com Érico Mota. Miguel Dias no cruzamento com a Washington Soares em frente ao Iguatemi, também tá congestionado. Washington Soares na altura da Unifor. Frei Cirilo após o Hospital do Coração na Messejana. Ali é terrível. É todo dia que Deus dá congestionado. É complicado. Muito obrigado aí as informações do trânsito no helicóptero com Camila Apolônio Lima aqui no nosso programa. Olha, gente, seguindo com informações, você está no Ceará Notícias, aqui na Rádio Ceará News, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, comigo, Eduardo Calegari. Olha, gente, durante a sessão do plenário do Senado Federal dessa terça-feira, dia 20, diversos senadores declararam ser contra, isso mesmo, declararam ser contra a votação com urgência do projeto de lei 396, que retira do alcance da lei da ficha limpa os condenados por crimes anteriores a 2010, o tempo, né, a época em que a lei foi sancionada. O autor da proposta, o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, apresentou requerimento para a retirada definitiva do projeto. Notícias. Isso mesmo, o pedido foi aprovado pelos senadores e também pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, que determinou o arquivamento da matéria. Olha aí, Camila, o Eunício arquivou lá, né? Será, hein? Mas arquivou. Eunício Oliveira arquivou, determinou o arquivamento da matéria. Antes, os senadores Randolfo Rodrigues, do Partido Rede do Amapá, e Ataíde Oliveira, do PSDB do Tocantins, também haviam apresentado requerimentos para retirar a urgência dessa votação, retirar a urgência para a votação dessa matéria. Foram apoiados também por diversos colegas. O texto desse projeto de lei do Senado, 396, vai contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF tem a pena, né, tem a pena de que 8 anos de inelegibilidade desde ontem. Olha, você que tá aí com um bonequinho do voodoo na minha língua, tire, viu? Me deixe trabalhar, eu só sei fazer isso. Pelo amor de Deus. Você tá aí do outro lado mexendo comigo, tire esse negócio daí. Né? A minha dicção é excelente, meu amigo. E eu tô engasgando aqui no inelegibilidade. Aí, tá vendo? De novo. Inelegibilidade para políticos. Não vão ser mais eleitos, tá bom? Para você entender direitinho. Para políticos condenados pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico. Essa sanção pode ser aplicada, inclusive, a pessoas condenadas antes da entrada do vigor da lei da ficha limpa. Lei de 2010. Antes, gente, a categoria, né, a característica, melhor dizendo, é essa palavra, para você ser inelegível, era apenas de 3 anos. Você sofria as sanções da lei da ficha limpa por 3 anos. O senador Dalírio Beber explicou que a sua intenção era apenas preencher uma lacuna legislativa deixada pelo parlamento sobre a retroatividade ou não da lei. Ele informou que o próprio STF tem ministros com opiniões divergentes sobre essa questão da retroatividade para casos já julgados até 2010 e que sua proposta não mudaria nada para os condenados depois desse ano. Ele garantiu ainda não ser sua intenção desfigurar a lei da ficha limpa, a qual considera um avanço contra a corrupção. Para ele, a imprecisão na legislação gerou insegurança jurídica, o que forçou o Supremo Tribunal Federal a se manifestar sobre o tema. As informações são da agência Senado. Bom, o senador Eunício Oliveira foi um dos que disseram: opa, vamos mexer aí não, deixa o negócio quieto. Né? Por insistência do senador Dalírio Beber, que se justifica aí no finalzinho dessa matéria, né? Falando que ele apenas quis preencher uma lacuna, um espaço vazio que poderia gerar dúvidas no que diz respeito à lei da ficha limpa. Vai entender.
Bom, gente, olha, o ministro da Integração Nacional, Pádua Andrade, confirmou, isso mesmo, a inauguração do trecho Salgueiro-Jati, Ceará, para 20 de dezembro. O último trecho de obras de transposição do Rio São Francisco está localizado em Salgueiro, Pernambuco. O governador Camilo Santana visitou o local na manhã dessa terça-feira, dia 20. O ministro Pádua Andrade informou que 97% das obras estão concluídas em Salgueiro. Vamos conferir o áudio, trazendo mais detalhes para você que está acompanhando o nosso programa aqui na Rádio Ceará News. Até o final deste ano, o presidente da República, o governador Camilo Santana, o ministro Pádua, eu e todos vocês e a população que quiser vir aqui assistir esse importante evento, nós vamos estar liberando as águas para ela fazer o caminho das águas até o açude do Castanhão daqui a algum tempo. Então, esse é o último trecho, essa é a última estação de bombeamento, que essa é a maior obra hídrica em construção do mundo. Está aí trazendo mais informações a respeito disso. As águas do Rio São Francisco deverão chegar ao Ceará até o fim de fevereiro de 2019, se integrando ao Cinturão das Águas do Ceará. O governador Camilo Santana ressaltou a importância da obra para a segurança hídrica do Ceará. O governador Camilo Santana destacou aí essa importância. Nós vamos conferir aqui também uma outra sonora, né, falando a respeito desse assunto. Será a última estação que vai bombear a água que irá com destino ao estado do Ceará. Esse é um momento importante, nós estamos aqui fazendo essa visita. A expectativa é que ainda esse ano a gente possa liberar as águas com destino à barragem de Jati, lá no Ceará, e consequentemente da barragem do Jati, usando o cinturão das águas, levar água para o Castanhão e garantir uma segurança hídrica para o estado do Ceará. Estou muito feliz de estar aqui hoje, quero aqui agradecer ao senador Eunício Oliveira, que tem sido fundamental para a garantia dos recursos necessários para essa obra tão importante para o Nordeste, para o Ceará e para o povo cearense que tem enfrentado anos sequentes de secas nos últimos anos. É a maior obra do século, a maior obra hídrica do Brasil, que não tem dúvida que vai mudar o perfil econômico do nosso estado e da região Nordeste brasileira. Tá aí. Palavras do governador Camilo Santana. O presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, do MDB, também participou da visita. Eunício ressaltou que estão garantindo recursos para a conclusão do Cinturão das Águas. Vamos ouvir as palavras também do Eunício Oliveira no que diz respeito a essa sonora. Deixa eu ver aqui, sonora 2, sonora 3, sonora 3. Essa aqui, ó. Vamos acompanhar agora. Até o final deste ano, o presidente da República, o governador Camilo Santana, o ministro Pádua, eu e todos vocês e a população que quiser vir aqui assistir esse importante evento, nós vamos estar liberando as águas para ela fazer o caminho das águas até o açude do Castanhão. Tá aí, palavras do senador Eunício. Vamos seguindo com informações aqui. Já pode vir, viu, Jéssica? Agora já deu certo. Olha, uma pesquisa feita pela ONG Transgender Europe em 72 países mostrou a quantidade de transexuais mortos no Brasil. Isso mesmo, transexuais mortos no Brasil entre 2017 e o ano de 2016. A senadora Marta Suplicy afirmou que o aumento da violência causa medo. É isso mesmo, o aumento da violência causa medo até de sair de casa. Confira agora a sonora de Larissa Bortoni, da Rádio Senado, trazendo mais informações para a gente a respeito desse assunto. O Brasil, infelizmente, liderando esse ranking desagradável. Uma pesquisa feita em 72 países pela ONG Transgender Europe mostrou que entre 1º de outubro de 2017 e 30 de setembro deste ano, 167 transexuais foram mortos no Brasil. Em 2016, foram 136 assassinatos. De acordo com a ONG, que tem sede na Alemanha, a maioria das vítimas eram profissionais do sexo. A senadora Marta Suplicy, que é de São Paulo, afirmou que o aumento da violência é visível e que, por conta disso, muitos homossexuais e transexuais estão com medo de até sair de casa. O que mais tem impressionado é o medo que as pessoas passaram a ter. E isso eu tenho tido depoimento de várias pessoas homossexuais dizendo que já tinham receio de sair à rua. Não é que fosse alguma coisa sempre tranquila, não. Dependendo do bairro, nem iam.
mas agora a questão ficou muito mais séria. Ainda de acordo com a pesquisa que mostrou o Brasil como líder de assassinato de pessoas trans, em segundo lugar está o México, com 71 vítimas. Em terceiro, os Estados Unidos, onde foram 28 assassinatos, e a Colômbia, com 21. O Dia Internacional da Memória Transgênera, em 20 de novembro, é dedicado à memória das vítimas da violência decorrente do preconceito e da transfobia. Da Rádio Senado, Larissa Bortoni. Obrigado, Larissa Bortoni, da Rádio Senado, trazendo informações pra gente aqui no nosso programa, sempre colaborando com informações da Rádio Senado. Olha, gente, matéria triste, né? Notícia que a gente dá realmente com um aperto no coração quando a gente fala de crianças, de inocentes, que às vezes são vitimizados ainda, no caso dessa aqui, do bebezinho, né? Que chegou a curtir nada da vida, né? Pois é. O corpo de um bebê recém-nascido do sexo masculino foi encontrado dentro de uma caixa na tarde de ontem, terça-feira, dia 20, no bairro Prourbe, em Maranguape. Isso mesmo, gente. Recém-nascido do sexo masculino. Criança foi jogada dentro de uma caixa. E aí o pessoal da limpeza pública, né, pegou aí essa caixa. Quando jogaram dentro da caçamba, perceberam que tinham jogado não apenas uma caixa, tinha algo estranho dentro dessa caixa. E aí os funcionários da limpeza pública resolveram ir lá mexer no lixo, né? Aí viram o pé do bebê. Imagina aí o susto dos garis, né? O pessoal tá fazendo um trabalho diário. Tá acostumado a encontrar frango, né? Restos de qualquer tipo de coisa. Mas ver um pezinho de uma criança. Rapaz, eu tinha empreendido uma carreira até o pé bater na bunda. É um susto. Mas tá aí. Os garis levaram o corpo para a cadeia pública do município próximo ao local onde eles encontraram. As equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, e da Perícia Forense foram acionadas para o local. O corpo da criança foi levado para a Coordenadoria de Medicina Legal. A Comel, que aí ficou responsável para identificar as causas da morte. Policiais do DHPP vão investigar o caso, né? As informações são no portal G1 Ceará. Aí eu pergunto a você aí do outro lado. O que tem no coração de uma pessoa que faz isso, hein? O que tem no coração de uma pessoa que tem uma criança e que, sei lá, tem coragem de matar, sei lá, enfim. Ninguém sabe as causas da morte, né? Ninguém sabe se morreu no parto, ou se, enfim, se foi um aborto, ou espontâneo ou provocado. Mas tá aí. A polícia está investigando, que de fato, uma notícia triste, recém-nascido do sexo masculino que foi encontrado numa caixa de lixo. Né? Eu só me vem à cabeça, eu nunca penso o pior, né? Mas só me vem à cabeça numa situação como essa que seja criminoso. Porque, poxa, se morreu de natural, enfim, jogar na caixa de lixo. Recém-nascido. A polícia está investigando. E assim que soubermos do desenrolar dessas informações, nós vamos trazer aqui no programa. Ceará Notícias. Olha, gente, ontem nós comentamos aqui no Ceará Notícias sobre a situação dos moradores de rua ali da Praça do Ferreira, do centro de Fortaleza, que estavam sendo removidos pela prefeitura. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Fortaleza, né? Juntamente à assessoria da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Nossa produção prontamente, muito ágil, conversou com a executiva Patrícia Studart, né? E ela conversou com a gente dando esclarecimento sobre esse assunto. Então vamos ouvir as declarações dela nessa sonora sobre esse assunto que nós comentamos ontem. Eu falei no programa que estavam sendo removidas pessoas, eram mais de 240 pessoas, para ser mais preciso, 245 moradores de rua que estavam fazendo uso da Praça do Ferreira no centro durante o ano todo. Mas agora no Natal, a Prefeitura de Fortaleza foi lá, fez a remoção dessas pessoas. Para algumas delas, segundo os dados dessa matéria de ontem, quase 50% já estavam cadastrados num projeto de aluguel social, de pensão social, onde seriam realocadas em pensionados, enfim, pagas com a grana aí do erário público, né, da Prefeitura de Fortaleza. Mas aí algumas questões ficaram em aberto. Até quando
Até quando essas pessoas poderiam ficar por lá? Foi só no período do Natal? Por que só no período do Natal? Se nós temos moradores de rua lá o ano todo. Então, algumas questões foram levantadas aqui pela nossa produção e por mim aqui no programa. Algumas dessas perguntas estão sendo respondidas. A gente sempre provoca a prefeitura, provoca o estado, o município, para que ele nos dê respostas. E é interessante realmente que o outro lado da história traga a sua versão da história, traga as respostas necessárias para que a população sempre fique atenta. Afinal de contas, o nosso serviço aqui é de informar com clareza o que está acontecendo, o que está rolando. Algumas dúvidas ficaram aí no ar e nós vamos receber agora aqui as informações diretamente da Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura de Fortaleza. Nós vamos descobrir agora o que está acontecendo, né? Como é o nome da moça aqui? A assessoria de imprensa da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento. É a Patrícia Studart, que vai falar com a gente, trazendo detalhes nessa sonora que chega aqui no nosso programa a partir de agora, trazendo mais esclarecimentos sobre o que aconteceu, sobre essa matéria de ontem. O aluguel social é para aquelas pessoas que não têm como prover a pagamento de uma moradia. Prioritariamente para as pessoas em situação de rua que fazem das praças do município de Fortaleza a sua habitação. Esse ano nós contemplamos mais de 160 famílias com aluguel social através da Habitafor, né? Famílias estas que estão sendo acompanhadas pelos centros de referência para a população em situação de rua, que são os centros POPs, Benfica, Centro e Centro de Convivência, Pousada Social. Né? Algumas dessas pessoas que foram contempladas faziam parte já dos nossos acolhimentos institucionais. Outras estavam na Praça do Ferreira, ou na CAU, ou na Praça Coração de Jesus, ou na Praça do BNB, tá certo? Esse aluguel social, essas famílias, elas podem passar até 2 anos no aluguel social e depois já migrarem para Minha Casa Minha Vida, que a Prefeitura Municipal de Fortaleza agora destina um percentual dos conjuntos habitacionais para essas pessoas que fazem uso do aluguel social, sabendo que esse aluguel social ele é pago mensalmente às famílias e elas precisam prestar conta, né? Se a família não presta conta do aluguel social, no próximo mês ela é desligada, né? Porque eles têm que prestar conta com o recibo, né, do aluguel e todas as despesas que fazem parte desse aluguel social. Os moradores, as pessoas que vivem em situação de rua, que não aceitam aluguel social ou que não aceitam estar nos nossos acolhimentos institucionais, infelizmente, elas permanecem na rua, sim, né, utilizando os nossos serviços que são destinados para esse público, né, porque nós entendemos, né, e é uma orientação do nosso prefeito Roberto Cláudio, que nós não podemos fazer higienização e nem obrigar as pessoas a saírem das praças. Senão nós estamos infringindo a Constituição Federal com o direito de ir e vir. Eles têm total escolha, livre escolha de saber o que é melhor para elas, mas nós, dioturnamente, estamos com a equipe de abordagem nessas praças, abordando essas pessoas, né, tentando reconstruir vínculos familiares, tentando reconstruir junto com elas projetos de vida, encaminhando para cursos profissionalizantes, para tirar a documentação civil, né, encaminhando para todas as outras políticas públicas que fazem, junto com a assistência social, o carro-chefe o carro-chefe das políticas públicas destinadas a essa população. Entendeu? Nós não segregamos ninguém, né? Todas têm o direito de ir e vir e de frequentar os nossos serviços. Tá certo? Quando você me pergunta sobre fiscalização das praças do centro, isso não é responsabilidade da assistência social. Nós não temos responsabilidade em fiscalizar praças. Nós temos a responsabilidade de dar dignidade às pessoas que fazem das praças a sua moradia.
tá certo? Tentando que essas pessoas, elas construam, como eu já disse, projetos de vida. A gente sabe que quando é no Natal, nesse período natalino, se intensifica o número de pessoas nessas praças. Mas por que isso se dá? Porque são nesses momentos que eles vão vender, que eles vão pedir, né? Muitas vezes vão vender água, vão fazer os seus bicos. E também a gente tem que levar em consideração que nem todas as pessoas que estão hoje na Praça do Ferreira são pessoas em situação de rua. Muitas dessas pessoas não são nem do município de Fortaleza, vêm da região metropolitana também. Aí as palavras dela, Patrícia Studart, que conversou aí com a nossa equipe, com a produção aqui do nosso programa do Ceará Notícias, trazendo detalhes sobre isso. Esclarecedor alguns pontos da pergunta, realmente é muito extenso, mas nós podemos esclarecer alguns pontos aí no que diz respeito a essas pessoas. Ela levantou uma questão muito importante. A gente, quando está aqui no programa falando sobre essa questão social, você tem que abordar diversas vertentes, diversos pontos. O primeiro é que tem muita gente realmente que se aproveita desse final de ano para estar nas praças aí, pedindo do coração mais mole do pessoal, que está aí, poxa vida, Natal, eu estou aqui na rua. E tem muita gente também que não é do município de Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza está fazendo esse trabalho aí de realocar essas pessoas que têm interesse em sair e mudar para outro canto, recebendo o aluguel social. Alguns dos pontos aí no que diz respeito, inclusive, à fiscalização, foram esclarecidos. É importante lembrar, né, que os moradores de rua não poderão voltar em sua totalidade para a Praça do Ferreira ou outras praças de Fortaleza, principalmente a Praça do Ferreira, porque está sendo instalado um posto da Polícia Militar por lá para evitar que isso venha a acontecer. 11h54. Olha, gente, o entretenimento é uma forma de ensinar ciência para um público mais amplo. É isso mesmo. Uma maneira divertida pode dar até mais resultado. É com esse espírito que se inicia hoje a Feira do Conhecimento no Centro de Eventos do Ceará. O ponto de partida do espetáculo é o Ciência em Show, uma das atrações de abertura do evento, o maior evento de popularização da ciência do Norte e Nordeste. A Feira do Conhecimento prossegue até sábado, dia 24, sempre de 9 da manhã às 8 da noite. A feira conta ainda com atrações gratuitas em diversas áreas da ciência e tecnologia, robótica, jogos digitais, batalha de drones, casa inteligente, inovações científicas e ainda mostra tecnológicas assistivas. Sessões no plenário móvel e rodadas de negócios são algumas das atividades dessa segunda edição. A Secretaria da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, a secretária, Nájila Drummond, fala sobre o objetivo principal da Feira de Conhecimento de 2018, com a gente trazendo uma sonora aqui no nosso programa. Nájila falando um pouco mais sobre esse evento que já começa aqui em Fortaleza. Durante 4 dias, nós estaremos reunindo a universidade, empresas, o governo e a comunidade em geral para mostrar como é que a ciência e a tecnologia podem sim e devem estar a serviço do povo na redução das desigualdades. Nós teremos mais de 260 expositores, apresentando soluções tecnológicas para melhorar nossa qualidade de vida, em especial nos setores fundamentais como saúde, educação, segurança pública, segurança hídrica, cidades, agricultura, energias renováveis, inclusão e diversidade. Tá aí, mais detalhes sobre esse evento, você pode dar um pulinho aí no centro de eventos e acompanhar. Esse evento está começando agora, no dia, o período é esse aqui, do dia 19, hoje até o dia 24, tá certo? A partir das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite. De hoje até o dia 24, sábado, a partir das 9 horas da manhã. Se eu tivesse tempo, eu ia dar um pulinho lá para ver essa batalha de drones. Eu tenho um e taca até hoje, ainda não consigo fazer o bicho voar direitinho, bem bonitinho, tal, mas tá aí. Entrada gratuita, programação da abertura contraída com homenagem a um professor Cisval Santos. Isso mesmo, Cisval Santos, tá lembrando dele? É aquele que nós falamos aqui no programa. O rapaz lá, que estava com um recurso bem pequenininho e foi estudar até fora do país, né? O catador de latas, que conquistou uma vaga aí na concorrida Universidade Americana de Harvard, nos Estados Unidos. Ele vai levar seu projeto sustentável para casas do semiárido nordestino. A inspiração veio de uma tecnologia desenvolvida pela NASA em uso na sonda que explora o planeta Marte. Para a organização do evento, a proposta é mostrar que o Ceará está apresentando novidades para produção científica e tecnológica no Brasil. Ceará Notícias. Olha, veja bem, a Marinha do Brasil alerta que até esta quinta-feira, atenção para esse aviso aí, viu? Marinha do Brasil alerta que até esta quinta-feira, dia 22, Fortaleza terá ondas de até 2,5 metros.
A maré alta é causada pelo fenômeno swell, originado por ventos fortes. É isso mesmo? É assim que se pronuncia? Swell, isso mesmo, né? Originado por ventos fortes vindos do oceano. A Capitania dos Portos orienta que as pequenas embarcações evitem se aproximar dessas áreas e que as que de maior porte tenham mais atenção com os itens de segurança a bordo, porque o fenômeno da ressaca tem como principal característica não só o aumento do tamanho das ondas, mas também de sua força. Portanto, é comum que elas ultrapassem a faixa de areia e avancem para a parte urbanizada, causando transtornos. A quem goste do fenômeno swell e quem não goste, ele é visto como uma oportunidade por surfistas e praticantes de esportes radicais. Já ia perguntar sobre isso, né? Porque ele pode ser confundido com a ressaca do mar. Um aspecto da diferenciação está na formação do fenômeno. Segundo o capitão dos portos do Ceará, Madison Cardoso Santana, o swell tem origem no alto mar. Ele afirma que o swell é originado de ventos mais fortes que se formam no meio do oceano. Ele vai carregando toda aquela energia, transferindo para a superfície do mar e vai criando ondulações que chegam até o continente. Ele vai proporcionar ondas de até 2,5 metros. Informações do portal G1 Ceará. Bom, gente, não temos mais tempo. O nosso programa vai ficando por aqui, 11 horas e 58 minutos. Quero agradecer o carinho da audiência, você do outro lado aí acompanhando o nosso programa, né? Aproveite para acessar aí o nosso site cearanews.com.br. Todas as informações dos programas estão lá. Lá você confere ainda notícias de política, cotidiano, cultura, bem-estar. Dê um pulinho e acesse agora mesmo o nosso site cearanews.com.br. As nossas redes sociais também estão aguardando por você. Se você tem o nosso aplicativo, ótimo. Lá você ouve e também lê as informações do programa e ainda pode mandar a sua mensagem ao vivo, direto no aplicativo. Eu tô indo embora, volto amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais notícias aqui na Rádio Ceará News, contando, é claro, sempre com carinho da sua audiência. Aí do outro lado, participando com a gente, inclusive pelo WhatsApp, pelos canais de comunicação da Rádio Ceará News. Forte abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua paciência. Fiquem com Deus e até amanhã. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.